Vamos a um tema bem legal. Olha lá, um eixo temático. Vamos pensar nas minorias sociais, nas minorias, que é um dos temas. O que poderia cair? Vamos lá, vai que tia Rose pegar para você bem legal, prováveis temas, né? As minorias sociais. Por exemplo, nós temos os autistas, que é o quê? Um dos prováveis temas que pode cair, não é? Questão dos autistas na sociedade brasileira, né? Aí é o quê? O obstáculo para a inclusão dos autistas na sociedade. Quais são os obstáculos que o Brasil vivencia para não incluir os autistas na sociedade? Pensa, vamos pensar. Um dos obstáculos, preconceito, não é? Então, educação, ensinar a população a respeitar os autistas, a tratá-los com o devido respeito, né? Oferecer a eles a devida, né, educação, a devido respeito, devido amparo, devido apoio, ok? Tá. Como a educação falha nisso, o que acontece com os autistas? Eles sofrem o quê? Discriminação, maior isolamento, né? E isso é um péssimo para a sociedade. O governo, ele tem que utilizar mais políticas públicas para ampliar a inclusão dos autistas na sociedade brasileira. Então, o que ele tem feito? Né? Agora, em julho, começou um movimento, mas vamos problematizar. São poucas as políticas públicas para a inclusão dos autistas na sociedade. Como reflexo disso, nós temos uma minoria excluída em âmbito educacional, social, né? E trabalhista também. Tá? Mesma coisa seria alternativa para se ampliar a inclusão dos deficientes no Brasil. Mesma coisa do mercado de trabalho, a inclusão dos deficientes. Quais são as alternativas? Existem várias alternativas. Como problematizar? Mas elas não são bem efetivadas na sociedade brasileira. Existem inúmeras alternativas para ampliar a inclusão, mas poucas são executadas. Como resultado disso, a gente vê o quê? A exclusão dos deficientes, tanto no âmbito educacional, como social, como trabalhista. Embora o quê? A legislação brasileira fala que tem que incluir 2% dos trabalhadores, eles têm que ser com DST. A gente viu esse conteúdo na outra aula, não é mesmo? Que a gente acabou de falar. Então, já dá para escrever. Diversidade sexual. Isto, o que está acontecendo? A alternativa para se ampliar o respeito à diversidade sexual. Então, a homofobia, que tem demais no Brasil, é muito sério. Existem alternativas, mas poucas são utilizadas. Aí problematizou. Como que eu devo falar? Porque as escolas não ensinam. Como reflexo disso, a maioria do LGBTQI+, são excluídos da sociedade brasileira. Governo, poucas políticas governamentais para melhorar a inclusão, né, para melhorar o respeito à diversidade. Como reflexo disso, são inúmeros os casos de mortes. Inúmeras, intensas mortes, maltratos. Quantos aí eles apanham na rua, violência acirrada em cima deles. Outra minoria, mulheres, a representatividade feminina na política. O Brasil tem pouca representatividade política, pouca representatividade. Então, o que seria? Alternativas poderia ser alternativas, caminhos existem, mas o quê? Caminhos para se ampliar, né, a representatividade feminina na política, no esporte, eles podem dar um desses dois. Então, caminhos, existem vários caminhos, mas eles não são trilhados eficazmente. Entendeu? Então, pode falar disso. E como consequência disso, nós temos pouca representatividade política, feminina na política. Então, o que? Nós temos mais uma política masculinizada. E no esporte também,
o povo não dá o devido valor. Olha quanto ganha Neymar por dia e o quanto ganha a Marta por ano, né? Direito materno no trabalho, a maioria das mulheres que trabalham, olha que isso aqui que é muito sério isso aqui. A maioria das mulheres que trabalham, elas têm o quê? O direito desrespeitado. Eles não mandam embora até ela ganhar o neném, mas depois que eles ganham o neném e vence o tempo, eles mandam-na embora. Isso é o quê? Falta de educação. As escolas não ensinam que existem, que as pessoas têm que lutar para isso, ensinar o respeito à maternidade. Gente, é um ser vivo que está no mundo. Mercado de trabalho, o Estado deve atuar com mais rigor. As empresas que mandam embora as mães que após ganhar neném recebem né, como é que chama? A demissão. Morte materna, está ocorrendo muitos casos de morte materna. O que que aconteceu? Muitas mães não estão fazendo o trabalho de prevenção, entendeu? Começou muito isso na Covid e continua. Educação, ensinar as mães muito novas ganhando neném, que é a gravidez na adolescência, como resultado disso, né, gente? É coisa séria, coisa séria. Nós temos também outro problema, violência contra as mulheres, a questão de quê? De feminicídio, né? Feminicídio no Brasil, muito acirrado, muitos casos de feminicídio. Então, caminhos para acabar com a violência feminina. Dá conta de escrever, tem um material lá, lá na pasta, né? Vamos lá. Família, respeito à diversidade familiar. Isso aqui é muito. Seria o quê? Alternativa, meios, caminhos. Eu já pus aqui, ó, alternativas. Vamos pôr aqui agora meios, né? Meios, caminhos, meios para aumentar, não, né? Aumentar é, o respeito à diversidade familiar. Famílias completas, de mulher com mulher, de homem com homem. Então, o quê? Respeito. As escolas têm que ensinar o respeito ao ser humano. Respeita as escolhas, respeitar as pessoas, o que elas escolhem. Entendeu? E isso é muito importante. Isso aqui é sério, é coisa que tem que ser. Então, o governo deveria trabalhar com mais. Então, a gente vê o quê? Muitos casos de violência às pessoas que não aceitam a diversidade familiar. Muitos casos mesmo. Nós estamos vivendo também dentro de família. A gente veio falar muito a alienação parental, né? Então, seria como um dos temas, alternativas para se mitigar a alienação parental no Brasil. O homem separa da mulher, fala da mulher para o filho a mãe fala do marido para o pai. Aí vai virando essa confusão louca, né? Então, alienação parental, educação, Estado, cobrar mais. Essa mazela da alienação parental, ok? Então, vamos lá. Outra minoria idosos. Os idosos, a inclusão dos idosos na educação, já falamos, né? Olha, isso aqui pode ser uma das legais, ó. Alternativas para aumentar a inclusão dos idosos na educação na educação, né? Tá, que eles podem falar, pegar a parte de educação, ou pode pegar o quê? No mercado de trabalho, entendeu? Um ou outro, né? Tanto faz. No mercado de trabalho. A gente trabalha lá na aula de trabalho, a gente já falou da inclusão dos idosos.
que a maioria deles são rejeitados, né? São abandonados, como diz o outro. Nós temos que falar muito que ocorreu esse ano sobre o etarismo. As pessoas, teve aquela menina que sofreu o etarismo porque entrou na faculdade, as menininhas ficaram rindo, a velhinha querendo estudar, né? Então, o etarismo é o preconceito contra o idoso. Isso aqui é um tema show para o Enem. Tema show para cair. Então, dentro de uma temática dessa, poderia ver o quê? Meios, eu dei essa aula, nós fizemos esse exercício, essa redação, meios para diminuir o etarismo na sociedade brasileira. Como seria uma das maneiras, né? Educação dos principais pontos. O Estado promover uma política mais eficaz por meio dos meios de comunicação, né? Incentivar, ou vamos parar e tal. Não, usar os meios de comunicação para isso. Né? A exclusão digital dos idosos, que a gente vê muito isso também. Né? O acesso à aposentadoria, que está cada vez mais difícil, que é outro tema bem interessante. Então, a exclusão digital a gente viu ali na outra aula, né? E geralmente eles excluem os idosos. Isso é entristecedor. Outra coisa, por exemplo, as pessoas obesas, a minoria, né? Que é um dos temas que eu julgo muito interessante. Caminhos para se diminuir a gordofobia no Brasil. Preconceito contra o gordo. Chega lá e fala, ó, ali, perto daquele gordinho lá, perto daquela gordinha, passa a ser ponto de referência. O que é isso? Cadê a educação? O respeito, né? O respeito, a educação às pessoas, o respeito que seria na escola, o Estado adotar políticas comunitárias, eficazes, para que isso acabe. Utilize os meios de comunicação para isso ser solvido da sociedade brasileira. Que a gordofobia, gente, é horrível. Com isso que muitas pessoas gordas suicidam, olha as consequências. Muitas pessoas se isolam dentro de casa, não quer mais nem sair, né? Então, o que? O sedentarismo é uma das causas, né? E o governo incentivar mais o sedentarismo, o governo incentivar, eu troquei tudo, o governo investir mais em locais públicos de ginástica gratuitos, né? Olha, falou-se muito no consumo excessivo de açúcar na sociedade brasileira, é muito grande. Então, isso gera. Então, o que as escolas ensinarem alimentação saudável, não é mesmo? Tivemos também um problema bem danado, a questão de quê? Dos presos, né? Olha, falou-se muito na educação para presos, que a gente viu na outra aula de educação para o preso, a inclusão social dos presos, a maioridade penal, é um assunto assim, todos esses assuntos são muito, e tem lá na aula que eu já passei para vocês. Inclusão social, o que a gente pode fazer para incluir mais os presos? O preso sai da cadeia, o que a sociedade faz? Geralmente o quê? Ninguém nem quer contratar no mercado de trabalho, nem nada. Então, educação para presos, ele sair da cadeia e ter um local onde ele estudou e ali ele se profissionalizou e já pode entrar no mercado de trabalho legal. É muito sério o sofrimento dos presos. Então, como? Falha na educação, falha na inclusão social. Gera o quê? Mais revolta e mais violência. A maioria dos presos, como consequência disso, saem da cadeia e volta a cometer delitos, porque ele não tem como sobreviver, né? Olha, a gente pode falar também dos sem terra, né? Que o valor da distribuição agrária no Brasil é importante, o movimento MST, é importante distribuir terra a todos? Né? Isso é um valor, mas assim, como deve ser feito? As escolas devem ensinar os alunos, né? Por exemplo, se você tem uma grande glaba de terra, por que não dar um pedaço para alguém, né? Para quem trabalha lá com você, para ele poder ter a vida dele independente, né? Então, educação, as escolas ensinarem a repartir, né? E o quê? Nós temos o quê? O governo investir mais
em políticas públicas eficazes que busquem distribuir mais terras para as populações que precisam, certo? Como resultado disso, como não tem um governo, não tem uma educação que trabalhe essa temática, nós temos o quê? A violência agrária é muito grande, muitas mortes todos os anos, né? As pessoas tentam tomar as terras por meio da violência. Isso é errado. Isso não é legal. Trabalhador doméstico. Olha só, o trabalhador doméstico. O que a gente vê disso aqui? O trabalhador doméstico. Ampliar o respeito e a valorização. Um tema bom para Enem. Por quê? A maioria das pessoas não respeita o trabalhador doméstico. Não respeita, né? Muito sério isso. Muito sério. Então, o quê? O que acontece? Escola não ensina. Cadê a política pública? Cadê o nosso governo exigindo respeito? Olha, nos países orientais, o idoso ele é tido como sábio. No Brasil, ele é como um, uma coisa que só dá trabalho. Olha, tanto que é ruim, gente, envelhecer em países, a maioria dos países ocidentais, né? Os orientais, eles têm respeito e tudo, né? Dá para escrever. Desaparecimento de criança, desaparecimento de pessoas, né? Eu pensei, seria o quê? Meios para diminuir o desaparecimento de pessoas. Nós temos o quê no Brasil? Nós temos uma uma nação em que parece que desaparece 183 pessoas por dia no Brasil. Muitos desaparecem o quê? Para tráfico de órgãos, outras por o tráfico de pessoas para abuso sexual, muitas são mortas mesmo. Então, assim, como seriam os meios? Educação, escola, ensinar as pessoas a ter mais cuidado para que evite esse problema, né? Que é muito sério no Brasil. Pobreza menstrual, esse falou muito sobre esse quesito, porque muitas mulheres elas não têm sequer condição de comprar o absorvente. E aí, né? Como que é feito? Às vezes a cesta básica vem a quantidade de absorvente, mas vem o suficiente, não vem para uma família maior, entende? Então, o quê? Educação, na educação que as pessoas exigirem os seus direitos. É importante que as pessoas exijam, né? A gente estava vendo dentro de juventude aqui, que é também minoria também, né? A gente está vendo o quê? Muitos infartos juvenis, muitos infartos entre os jovens. Também o impacto da pandemia na juventude. O que a gente tem de impacto da pandemia na juventude? Né? Seria assim, os impactos da pandemia na juventude. A pandemia gerou intensos impactos. Aumentou a depressão entre os jovens, intensos impactos da pandemia na juventude. Aumentou os impactos. A maioria, o isolamento social gerou mais depressão, mais ansiedade. Aumentou muito o consumo de drogas entre os jovens. Nós temos que, e isso aumentou muito a questão do cigarro eletrônico. Aumentou muito o consumo de álcool entre os jovens, o desinteresse pela política nacional, tudo isso que são temas relevantes para você falar. Então, por quê? Né? Então, o quê? Cabe às escolas ensinarem as pessoas sobre isso. Jogando para a educação, as escolas ensinarem. O meio, a política, o Estado adotar políticas eficazes para resolver essa mazela. Né? E principalmente o quê? Os desafios profissionais dos jovens. Os jovens estão vivendo uma época de intensos desafios profissionais com a tecnologia. O desenvolvimento tecnológico, o que tem feito com a juventude? Acabando, né? Porque o mercado de trabalho, cada dia mais sendo visto pela tecnologia, 80 profissões desaparecerão em 5 anos. Tá fácil, não, né? Então, cabe às escolas ensinarem os jovens sobre esse novo universo do mercado de trabalho e o governo investir em projetos que buscam oferecer emprego para os jovens. Como o governo não faz isso, o que acontece? Desemprego,
violência, mortes de jovens, suicídio, depressão, ansiedade, tudo. Ok? Dá para escrever, não dá? Qualquer dúvida, fala que eu te aviso. Ok?